tudo bem? Eu vim aqui conversar um pouquinho de política, mas sobre uma senhorinha que me abordou na rua perguntando se eu gostava de armamento. A situação que está acontecendo hoje. Então eu falei para ela, senhora, envolve tanta coisa, a senhora precisa conversar comigo melhor, a gente precisa ter um tempinho. E ela, muito afoita, né, querendo fazer outras coisas, e eu falei, senhora, assim, não dá pra gente conversar, porque envolve muitas coisas, envolve remoções, envolve indenizações, envolve tributário, envolve o SUS. Então, fica só um pouquinho, que eu vou falar pra vocês o que eu gostaria de ter falado pra ela. Tomara que ela veja, né? Fica só um pouquinho aí, tá? Eu quero que vocês pensem no seguinte: a cada morte aumenta o déficit do Estado e quem pagará somos nós. Às vezes, certos tipos de agressões são ditas que é para correção, no entanto é tortura. Nós já avançamos muito. Nós somos o único país do mundo que temos um compêndio com leis e agora vamos retroceder? Que o saguão do SUS, né, superlotado. Aqui o preâmbulo da Constituição e o artigo 196. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir o Estado Democrático de Direito, destinado a assegurar o exercício de direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, com valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista, sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida com a ordem interna e internacional, com a solução prática das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. O artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco e de doença e de outros agravos, ao acesso universal e igualitário às ações de serviço para sua promoção e proteção e recuperação. Aqui eu fiz um quadrinho, é uma expectativa, né? São os quantitativos de mortes que terá durante o ano de 2019. A Fazenda colocará, com base na orçamentária do ano anterior, aqui nesses meses, ele coloca os valores e no momento em que os deputados tomam posse aqui em abril, que vai ser em maio, que vai ser aprovada o orçamento oficial para o ano de 2019, se houver um número crescente de mortes, precisará que os mesmos aprovem uma lei complementar para suprir a falta de valores, porque votarão um valor que acharão que dará para suprir todo o quantitativo, né, de problemas na orçamentária do ano. Só que quando eles chegam aqui em agosto, se isso acontecer, em agosto, setembro e outubro, nesse aumento de violência, se acontecer, precisará os mesmos
aprovarem uma lei complementar para suprir a falta de valores. E são valores calculados com base no que está acontecendo no momento. E aí, gente, quando eu disser incidirão, acrescerá, arrecadará e instituirá, gente, vai doer no bolso. Todas essas palavras são para aumento e percentuais e que serão cobrados impostos. Aí eu coloquei o mortinho aí, né? Aqui eu coloquei porque isso aqui é tudo que acontece quando eles pegam um morto, né? Eles pegam os mortos na rua e esses mortos eles têm que fazer uma... Primeiro começa na manutenção do carro, né? Do rabecão, o óleo diesel, parará, isso tudo para pegar um morto. Antes tem toda uma preparação, né? E depois vem o IML, verifica o morto, aí vem a perícia, né? Verifica o morto, faz o laudo, e depois tem que ser levado para dentro do camburão, aí leva para o necrotério. E isso tudo que está acontecendo aqui, isso tudo aqui é gasto, gente. Gasto. Vocês imaginam, se tem 15 mortes, janeiro, fevereiro e março, isso é fictício, gente, porque é muito mais, né, claro. No ano todo, vocês imaginam se acontecer todas aquelas mortes, né? Aquelas mortes que eu mostrei para vocês. Se acontecer isso tudo, até dezembro, são 500 mortes. Vocês imaginem o tanto que vai ter que ser orçamentado. Aliás, emenda. Em lei complementar. Vai doer no nosso bolso, gente. Muito, hein? Não é pouco, não. O artigo 198, que fala sobre os serviços públicos de saúde. As ações dos serviços públicos de saúde integram a rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Depois vocês leem com mais calma, mas o que mais interessa para a gente é o parágrafo 1º. O Sistema Único de Saúde será financiado nos termos do 195 dos recursos do Orçamento de Seguridade Social da União, dos Estados, Distritos Federais e Municípios, além de outras fontes. Aqui, parágrafo 2º, no inciso 1, no caso da União, a receita corrente líquida nos respectivos exercícios financeiros não podendo ser inferior a 15%. Gente, grava isso, 15%, não pode ser inferior, então pode ser muito mais. No inciso 2, no caso dos estados e Distrito Federal, o produto de arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 155 e nos recursos que tratam 157 e 159, inciso 1, a linha A, e dos incisos 2, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos municípios. Isso são arrecadações. Olha só. Lembra do falei ainda há pouco?
A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e das seguintes contribuições sociais: o empregador, da empresa, da entidade a ele equiparada, na forma da lei, incidentes sobre folha de salários e demais rendimentos do trabalho, pagos e creditados a qualquer título à pessoa física que se preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício, a receita ou faturamento, lucro do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, não incidindo contribuição sobre aposentadorias e pensões. Sobre receita de concursos de prognósticos. Prognósticos são as loterias. Do importador de bens ou serviço do exterior ou quem a ele equiparar. As receitas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios destinadas à Seguridade Social constarão os respectivos orçamentos não integrando o orçamento da União. O que é legal para a gente é o artigo 6º. As contribuições de que trata esse artigo só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei. Então, eles, assim que aprovarem, já incidirá em cima de tudo isso que eu li. Artigo 155. Compete aos Estados do Distrito Federal instituir impostos sobre. O que é mais importante para a gente é as operações relativas à circulação de mercadoria e sobre prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal, de comunicação, ainda que as operações e as prestações se incidem no exterior. Esse é o artigo 155, inciso 2. A propriedade de veículos automotores. Parágrafo 1º, no previsto no inciso 1, relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado a situação do bem ou ao Distrito Federal. Inciso 2, relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado aonde se processar o inventário ou arrolamento ou tiver domicílio doador ou Distrito Federal. Terá competência para sua instituição regulada por lei complementar. Se o doador tiver domicílio na residência, o que é mais importante para a gente aqui é o inciso 4. Terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal. Parágrafo 2º. O imposto previsto no inciso 2 atenderá ao seguinte. O que é mais importante para a gente aqui é esse inciso 4 do parágrafo 2º. Resolução do Senado Federal de iniciativa do Presidente da República ou de 1/3 dos senadores. Vocês lembram daquela compra de votos? Pois é, tá mais ou menos por aqui, mas tem um regulamento interno que favorece ao presidente fazer aquela compra de votos. E fixar alíquotas máximas, a linha B, né? Fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflitos específicos. O inciso 6º é o mais importante daqui, porque ele é o início de ele desencadeia um monte de incisos. Salvo deliberação em contrário dos Estados e Distrito Federal, nos termos do disposto, esse inciso 12, no inciso 12, a linha G, as alíquotas internas e as operações relativas à circulação de mercadorias e as prestações de serviços não poderão ser inferiores às previstas para as operações interestaduais. Esse inciso 12 aqui, ele te diz quais são os itens, né, que incidirão. Então, essas alíquotas internas aqui tem de 7% para cima. São percentuais assim que
vai doer no nosso bolso, gente. Tem que pensar muito e muito. O inciso 12 está aqui. Cabe a lei complementar. Lembra quando eu falei lá na frente que eles farão para 2019, depois que eles perceberem que precisará aumentar as alíquotas ou tiver que colocar mais leis, mais aumento, eles vão aprovar por lei complementar? É esse aqui, ó. Inciso 12, cabe lei complementar. A linha G, a gente vai direto para a linha G. Regular na forma, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções e incentivos, benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Vamos voltar lá? Cabe lei complementar definir seus contribuintes, dispor sobre substituição tributária, disciplinar o regime de compensação do imposto, fixar para o efeito de sua cobrança e definição o estabelecimento responsável, o local das operações relativas à circulação de mercadoria, das prestações de serviço. Excluir a incidência de impostos nas exportações para o exterior, serviços ou outros produtos além da mercadoria no incisos X10, né? Inciso XA. Prever, nos casos de manutenção de créditos relativamente à remessa de outros estados, parará. Regular na forma mediante deliberação de isenções, incentivos, benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que não se aplicará no disposto no inciso 10, a linha B. Então, vocês ouviram, né? Tá aí. Isso é importante, gente. Isso é importante. Gente, às vezes, a gente pensa que no calor do momento, vamos fazer, não importa, isso vai acontecer, não, ele vai resolver o problema. Gente, às vezes, uma situação que você olha lá na frente, achando que vai resolver o problema, acaba piorando pra gente, entendeu? Vai doer no nosso bolso, e não vai ser pouco não, hein? Porque da mesma forma, da mesma medida, com que medires serás medido. Vós também. Assim diz Jesus, né? Então, tem que olhar. Vai doer no nosso bolso. Apesar de você querer uma coisa muito, que você acha que é muito boa, que nós achamos que pode vir a ser uma coisa boa, isso vai doer no nosso bolso e vai doer muito, gente. Muito mesmo. Toma cuidado. Então, eu fiz um quadrinho falando sobre a previsão, né, de quantitativo de itens comprados no mês de janeiro a dezembro. E em janeiro, fevereiro e março, vocês compram de 500 até 100 itens, né? Cada vez que o déficit vai acontecendo, o nosso salário, se a gente tiver que realmente pagar todos esses percentuais, a gente vai acabar tendo que escolher o que a gente vai comprar, né? E aí eu coloquei um quantitativo, né, de itens. O quantitativo agora está bem reduzido, você vai ter que escolher. E as indenizações, né? O Rio tem 250 processos de indenizações de vítimas da violência em andamento.
Gente, eu não irei me estender, mas quero que vocês vejam os artigos 157 e 159 que falei lá na frente. Reveja o preâmbulo da Constituição, onde diz que estamos no Estado Democrático de Direito, e também no artigo 196, que deve assegurar a todos o acesso igualitário. Agora eu te pergunto, no momento das indenizações, quem pagará? E nesse momento, somos iguais? Se vocês quiserem uma deputada estadual 25251 para botar o dedinho lá para baixar o tributário, vocês contem comigo. Do contrário, só deixa o seu like e se inscreva no canal, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. E eu deixo para vocês o filme Sangue e Honra. É uma vinhetinha, mas se vocês quiserem ver o filme todo, um beijo. Lutou com bravura. Matar é coisa nobre? Uma vida lutando pelos outros é uma vida que vale ser vivida. Isso sim, é uma coisa nobre.